Vamos considerar um pouco mais as conveniências que Deus livremente proveu para o homem. O mundo foi criado para a própria humanidade e entregue a ela para sua subsistência e deleite. Deus proveu ricamente o mundo para o homem com coisas como a luz, para que ele pudesse enxergar o ar, para que pudesse respirar, e a comida para nutri-lo. Pense na variedade de cores, fragrâncias e gostos que Deus, em sua bondade, criou para que o homem desfrutasse nesta magnífica mansão terreal. Sem dúvida alguma, o Jardim do Éden foi um modelo das belezas e prazeres de outro mundo. A bondade de Deus para com o homem aparece nas leis que lhe foram dadas e na aliança feita com o mesmo. A lei era perfeitamente adaptada à natureza do homem. A obediência não estava fora de seu alcance. Os preceitos eram fáceis e não eram penosos. Eles foram feitos para a felicidade e conforto dos homens. Quando pecou, o homem foi obrigado a ir contra tudo aquilo que era natural. Em alguns textos, Deus parece demonstrar mais desgosto por o homem prejudicar sua própria felicidade do que de fato violar sua autoridade divina. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48:18. Deus, em sua bondade, encorajou Adão a obediência através da recompensa e também ao ameaçá-lo pela desobediência. Ele poderia simplesmente agir como um soberano e não lhe dar estes incentivos. Entretanto, Deus parece valorizar o título de benefeitor acima de Senhor, pois ele gentilmente solicita a obediência de Adão. Mesmo depois da queda do homem, Deus, em sua bondade, veio admoestá-lo. Comeste tu da árvore que eu lhe ordenei que não comestes? Por que fizeste isto? Gênesis capítulo 3, verso 11 ao 13. As promessas e ameaças apelavam para a esperança e o temor, as duas paixões pelas quais a natureza do homem é conduzida neste mundo. Uma vez que a recompensa implicava em algo que Adão não merecia, então se tratava especialmente de um ato de bondade da parte de Deus. Assim como houve a ameaça da morte eterna, especialmente assim também houve a promessa da vida eterna. Esta vida eterna foi também um lampejo puro da bondade divina, pois não havia proporção entre a obediência de Adão e esta tão grande recompensa. Segundo, vemos a bondade de Deus manifestada na redenção. O Evangelho como um todo nada mais é do que um grande espelho da bondade de Deus. Boa vontade para com os homens, este foi o sumário da pessoa e a obra de Cristo dada pelos anjos. Lucas 12:14. A redenção tem sua origem na bondade de Deus. Quando o homem caiu no pecado, a bondade não foi um mero espectador, mas tratou de resgatar o homem ao seu estado deplorável, através de métodos extraordinários. O grande objetivo de Deus foi demonstrar a liberdade da sua natureza. Ele toma como nome para si mesmo o termo autêntico de amor, declarado em 1 João 4:8. Deus é amor. Esta bondade é imerecida. Aquele que não tinha necessidade de nos criar, certamente não tinha necessidade de nos remir. Longe de merecer a sua bondade, a humanidade se mostra afoita em colocar um fim na mesma. Contudo, acima do seu tribunal de justiça, Deus rerigiu o tribunal de misericórdia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operam harmoniosamente na realização e na aplicação da obra da redenção. Esta bondade vai muito mais além do que poderíamos imaginar. Sem dúvida alguma que Adão, após cair em pecado, não esperava mais nada da parte de Deus a não ser a maldição, ainda que Deus lhe tivesse tanto feito uma promessa. O que mais poderíamos pedir ao que aquilo que a bondade de Deus já nos tem garantido? A obra de Deus na criação foi um ato de sua bondade, mas a obra da redenção nos mostra muito mais bondade ainda. Na redenção, a bondade superou a justiça. A criação custou apenas algum fôlego da parte de Deus, mas a redenção custou o sangue do seu Filho encarnado. Na redenção, Deus venceu a rebelião e a indignidade do homem, sendo que nenhuma das quais foram obstáculos na criação. A bondade de Deus para com o homem na redenção é maior do que aquela demonstrada aos anjos.
O estado da santidade dos anjos eleitos não se fez por intermédio da obra na cruz, mas foi divinamente determinado por Deus. Foi para os homens que Cristo morreu. Quanto aos anjos caídos, eles foram deixados para sempre em seus próprios pecados. Mas ao homem a bondade divina estendeu suas mãos ensanguentadas a fim de resgatá-lo. De Deus para com o homem na redenção é maior do que a bondade que eventualmente foi manifestada ao próprio Jesus por algum tempo. Na bem conhecida passagem de João 3,16, a ênfase recai sobre a palavra tal, isto é, sobre a qualidade do amor de Deus para com os pecadores. Ele amou o mundo de tal maneira que parece por não ter amado seu próprio filho em um determinado momento. Ele preferiu nos poupar ao invés de poupar o seu próprio filho. Ele preferiu ouvir seus gemidos aos nossos. Ele preferiu que seu filho morresse ao invés de nós. Tamanha manifestação de amor poderia ser concedida por algum de nós? Agora vamos fiscar algumas maneiras particulares pelas quais a bondade de Deus aparece na redenção. Primeiro, ele aparece na determinação de Deus em salvar o homem. Não deveríamos pensar que foi a expiação de Cristo que assegurou o amor de Deus aos pecadores, mas que o amor de Deus foi que assegurou a expiação. O amor foi a primeira engrenagem a se mover na obra da salvação. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. As palavras de Isaías 32, versículo 8, aplicam-se pessoalmente a Deus, mas o liberal projeta coisas liberais. Segundo, a bondade de Deus na redenção aparece no dom de Cristo. Nenhum presente melhor poderia nos ter sido dado até mesmo por Deus. Aqui temos um presente de valor infinito. Milhões de mundos não poderiam ser comparados a este dom. Os milhares de anjos não podem se comparar a ele. Estamos falando do unigênito do Pai, o único em que ele focou todo o seu deleite. Este Filho concedeu em suposta as fragilidades da vida humana, ser feito maldição e também sofreu e experimentou o cálice amargo da morte por um mundo degenerado. E ainda mais, pois a bondade divina ressuscitou e exaltou o Filho, não somente para si mesmo como Redentor, mas também a nós como seus redimidos. Portanto, a bondade divina foi nele centralizada, tanto em sua cruz quanto em sua coroa. Nós compartilhamos com os méritos da sua humilhação, assim como nas glórias da sua coroação. Ao nos dar seu Filho, Deus se deu a si mesmo. Ele é nosso Deus. Em Cristo nós herdamos todas as coisas. O que mais a bondade divina poderia fazer a nós? Poderia existir algo de maior valor para Deus do que dar-se a si mesmo? Terceiro ponto. A bondade de Deus na redenção aparece quando consideramos o estado pecaminoso em que o homem se encontra. O homem age de maneira irracional quando fica descontente com Deus ou ingressando na linha do inferno contra ele. Não há nada no homem que atraia ou encante o amor de Deus. Um mundo de demérito e impiedade habita no homem. Todo pecado é infinito, pois é contrário a um Deus infinito. Se aquele que odeia ao seu irmão é um homicida, 1 João 3,15, então aqueles que odeiam a Deus são assassinos de Deus. Deus tem todo o direito de nos abandonar em nossa condição totalmente baixa. Além disso, cada geração continua a multiplicar suas provocações contra Deus, afundando-se em suas idolatrias e superstições, depreciando a glória de Deus e reduzindo ao nível de um mero animal. O homem não tem poder de mudar ou melhorar isso, e está em paz com Satanás. Deveríamos esperar que todas as perfeições de Deus se unissem contra toda criatura rebelde. Ao invés disso, Deus abre a sua fonte de bondade, a qual ultrapassa a altura do pecado, nos concedendo um Redentor. Quarto ponto. A bondade de Deus na redenção aparece na posição de exaltação na qual ele nos coloca. Em Cristo, a natureza humana é elevada a um grau maior de dignidade do que aquele que o homem tinha na criação original. Adão foi chamado de filho de Deus, mas os redimidos serão chamados de irmãos de Cristo, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus 2:11. Nós que fomos feitos um pouco menor que os anjos, somos elevados acima deles.
Aquilo que o homem impiamente desejou, Deus mais do que garantiu através da graça. O que mais Deus poderia fazer para manifestar a sua bondade? Quinto ponto. A bondade de Deus na redenção aparece no concerto da graça, ao qual nos libertou do conceito das obras. Adão foi criado sobre o concerto das obras, o qual, uma vez quebrado, somente Deus, pela graça, poderia ser condescender em providenciar um novo concerto. Se no primeiro concerto com Adão vemos Deus abrindo a mão em parte de sua soberania, no segundo o vemos despindo-se a si mesmo da sua majestade a fim de demonstrar a bondade pura. O primeiro concerto estava baseado na obediência do homem, enquanto o segundo no inexprimível amor e obediência de Cristo. A cabeça do primeiro concerto era um homem imutável, enquanto do segundo Deus homem imutável. O concerto da graça implantada uma nova natureza no interior do homem. Por causa da perfeita obediência de Cristo por nós, Deus aceita a nossa obediência pessoal se esta for sincera, mesmo não sendo perfeita. O segundo concerto está no fundamento em melhores promessas do que o primeiro. Hebreus 8:6. Deus se integrou a si mesmo com bênçãos do conceito da graça. Por isso, também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus. Hebreus 11, verso 16. Mesmo que isso pudesse depreciar sua majestade ao se dar a si mesmo por um povo tão indigno, ele preferiu mostrar sua bondade ao invés de sua grandeza. Ele desceu ao mais baixo que poderia a fim de satisfazer nossas necessidades. Ele confirmou o concerto com juramento para que não houvesse dúvida alguma de sua bondade. Além disso, ele fez com que a fé fosse em uma condição deste concerto, e não a perfeita obediência da nossa parte, nem conhecimento perfeito, mas a condição mais fácil em sua própria natureza, cuja única dificuldade é o orgulho e obstinação do homem. O que poderia ser mais fácil do que levantar os olhos e olhar para a serpente de metal, para ser curado de sua mordida fatal? A fé é também a condição mais razoável e necessária, pois sem ela seria impossível que Deus salvasse o pecador e este ainda permanecesse em sua rebelião. Sexto ponto. A bondade de Deus na redenção aparece em seus tratos com todo homem que abraça este conceito. Ele não utiliza seus exércitos como Maomé, a fim de coagir os homens a uma submissão exterior. Antes, ele, de forma doce e gentil, nos persuade com firmes demonstrações de afeto para cumprir os seus propósitos. Ele apela para nós, dizendo: Vinde então, e erguei-me, diz o Senhor, Isaías 1:18, e convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Ele convida afetuosamente os pecadores. Os seus evangelistas são embaixadores através dos quais ele convida seus inimigos a se reconciliarem com Deus. 2 Coríntios 5:20. Deus recebe prontamente aqueles homens que se voltam para ele. Como o pai na parábola do filho pródigo, ele corre ao encontro do filho que retorna à casa, porque tem prazer na sua benignidade. Miqueias 7:18. E quão enternecido ele lamenta a recusa que o homem faz da sua graça. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Salmo 81:13. Embora Deus não esteja sujeito às meias paixões dos homens, a sinceridade da sua bondade nos é comunicada em termos que nos são familiares. A natureza de Deus não necessita da bondade. Sétimo ponto. A bondade de Deus na redenção aparece nas ordenanças que ele instituiu no novo concerto, especialmente a ceia do Senhor. A festa com Deus é grande, mas a festa em Deus é maior. A encenação de um corpo moído e quebrado e do precioso sangue remidor do Cordeiro que por nós foi derramado, nos são relembrados para que desfrutemos de conforto e segurança. A bondade de Deus acorde os nossos sentidos e fraquezas e nos dá provas visíveis de um Salvador que não podemos contemplar com nossos olhos carnais. O sangue de Cristo foi eficaz para a confirmação do concerto da graça na expiação realizada pelos pecadores, e vemos assim na ceia do Senhor o selo visível deste concerto.
O que mais Cristo poderia representar quando ele mesmo diz: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22:20. Deus nos deixou esta ordenança para que recordássemos sempre a sua bondade e fidelidade. Quando o Espírito Santo acompanha sua observância, ele realmente se torna um instrumento da graça para nossas almas. Em outras palavras, ele é um memorial e mais ainda, pois quando os nossos corações estão envolvidos nela, nós